Bom, vamos lá. O nosso objetivo aqui é, a partir de um algoritmo recursivo, extrair a relação de recorrência dele. Esse algoritmo é recursivo porque ele tem duas chamadas para ele mesmo. É um algoritmo fictício, eu chamei de XPTO, tá bom? Recebe um array V e recebe os índices desse array em que ele deve trabalhar. A primeira chamada, início é igual a 0, fim é igual a v.length menos 1, ou seja, os limites do array. Então, eu vou fazer essa computação enquanto houver elementos a serem computados, ou seja, enquanto o limite que eu estou olhando entre início e fim existir, início for menor do que fim. Tá bom? Aí eu calculo a metade do array, a posição média, e chamo recursivamente na porção da esquerda, né, na metade da esquerda, de início ao meio, e também chamo recursivamente, você vê que XPTO é a função que eu defini lá. Então, estou chamando duas vezes recursivamente para meio, primeiro para início e meio, depois meio mais 1 e fim. Ou seja, para metade do lado esquerdo e para metade do lado direito, exatamente a metade. E ainda há uma computação aqui, que são dois for aninhados, que a gente já sabe que isso aqui é θ de N2, né? Porque vai de início ao fim, início mais 1 até o fim, isso custa para a gente N². São dois for aninhados, certo? Isso aqui a gente sabe que é t de n sobre 2, né? Por que t de n sobre 2? Porque eu estou chamando recursivamente t passando metade da minha entrada. Eu quebrei na metade o meu problema. Aqui também é t de n sobre 2, concordam? E tenho também essas duas primitivas aqui, cujo tempo é constante. Isso é θ de 1. Né? Porque aqui é só uma expressão booleana e aqui é só tem atribuição e tem duas operações aritméticas, que no final das contas vai ser também θ de 1. O custo total, como é que eu acho a relação de recorrência? A relação de recorrência t de n vai ser a soma disso tudo, tá? Então vamos somar desde lá do começo. Então vai ser θ de 1, porque é uma constante, né? Isso aqui independe do tamanho da entrada, mais θ de 1, também são constantes, independem do tamanho da entrada, mais t de n, isso aqui agora é definido em termos dela mesma, né? T de n sobre 2. Por quê? Porque é uma chamada recursiva para a própria função diminuindo na metade da entrada. Eu vou de início ao meio agora, não vou de início ao fim. Tá bom? E outra chamada também de t n sobre 2. Certo? E ainda há, para cada passo, para cada execução parcial, há uma computação que me custa n². Não interessa para a gente agora saber o que está sendo feito aqui, eu só estou dando um exemplo fictício de um algoritmo recursivo dessa natureza que a gente vai acabar calculando a relação de recorrência. Tá? Então vamos tentar simplificar isso aqui. θ de 1 a gente pode chamar de 1, certo? Isso aqui também de 1. Aqui eu tenho 2t de n sobre 2, né? Eu tenho duas chamadas recursivas diminuindo na metade e tenho θ de n², que eu posso chamar de n². n² é um representante do conjunto θ, cujas funções são quadráticas, né? Se eu simplificar isso aqui e deixar dessa forma, 2t de n sobre 2 mais n² mais 1 acaba sendo θ de 1 também, né? E eu vou poder, obviamente, cortar isso aqui, porque eu consigo deixar só os elementos de maior magnitude, concorda? Então, no final das contas, eu tenho uma relação de recorrência dessa natureza, 2t de n sobre 2 mais n². Essa relação de recorrência representa o custo desse algoritmo. A gente ainda vai aprender em outros vídeos como transformar isso aqui, como determinar o θ dessa função baseado nessa relação de recorrência, usando o método iterativo ou usando o teorema mestre. Importante notar aqui, esse 2 significa que há duas chamadas recursivas. E esse 2 significa que cada uma dessas chamadas recursivas diminui na metade a minha entrada, tá vendo? n sobre 2. Além disso, há um custo adicional para cada execução, para cada passo intermediário de n². Ok?